Olá pessoal, hoje o meu papo é com você que é atleta amador e eu vou fazer um paralelo muito interessante com um atleta profissional. O atleta amador, muitas vezes, e eu tenho uma grande experiência com o atleta profissional, o atleta amador ele acaba treinando o mesmo volume ou um volume até maior do que o atleta profissional. Muitas vezes o atleta amador ele acha que quanto mais treino, melhor. E não é verdade. E acho que a principal diferença, entre inúmeras diferenças, é que o atleta profissional ele vive para o esporte. Ele é profissional. Então ele treina, ele vai para casa, ele dorme, ele descansa. Ele tem uma equipe pensando naquele treino. Ele tem, ou deveria ter, um profissional que encabeça essa equipe pensando em carga, pensando em treino, pensando em periodização, pensando em alimentação. E esse cara tem repouso. O repouso é fundamental. Então, trabalhei anos e anos com atleta profissional e a gente sempre tem um dia, às vezes 2 dias off na semana. Isso vai depender muito do calendário e da periodização. E o que eu mais vejo no atleta amador, o cara acha que se ele ficar um dia sem treinar, ele perdeu tudo. Não é isso, não é isso. O descanso, ele é fundamental por inúmeras razões. Então, a primeira questão é, o atleta amador, ele tem que entender que ele não vai ter o rendimento do profissional, que ele não tem a estrutura do profissional, e por mais que ele tenha essa estrutura, por alguma razão, ele não tem a performance do profissional. E não é quanto mais treino, melhor. É muito importante o treino de qualidade. E eu vou dar um exemplo. Antigamente, um nadador fazia 50 mil, 60 mil metros na semana de volume de treino. Hoje, muitas vezes ele faz 10, 15 mil, né? Mas com muito mais qualidade, muito mais específico, com uma programação muito melhor. Então é muito importante que você descanse, que você tenha uma boa programação e que você não tente se comparar ao atleta profissional. A outra coisa que me chama muito a atenção no atleta amador, via de regra, eles consomem muito mais suplemento do que o atleta profissional. E isso é engraçado, né? Porque o atleta profissional que vive para aquilo, que tem aquela demanda, ele pontualmente tem ali algum suplemento para ajudar na nutrição. Enquanto o atleta amador, ele acredita praticamente em tudo que é dito para ele. Então ele suplementa de tudo que você pode imaginar, com muita coisa que não tem nenhum benefício, que tem muita promessa, mas que na prática, na literatura, não entrega nada. Ele tem muito menos cuidado com esse tipo de suplementação, até porque o atleta profissional ele é submetido a N exames antidoping ao longo da temporada. Então eu queria aqui deixar uma dica para o atleta amador. Pense mais como um atleta profissional, né? Pense que o descanso é importante. Comece a buscar profissionais que já trabalharam, que têm um certo reconhecimento nesse mercado profissional. Porque aí você vai ver que você vai gastar menos, principalmente nessa questão de alimentação e nutrição. Você vai fazer menos treinos malucos. E aí eu quero contar uma história até que é interessante. Na Olimpíada de 2000, eu estava com um médico do COB, a gente estava ali e na Vila Olímpica você tem uma academia gigantesca, né? E vai ali gente do mundo inteiro. E aí ele falou, mas você reparou uma coisa? Quem faz treino maluco aqui é aquele cara que tem chance zero de medalha de um país sem tradição. Você não vê nego aqui fazendo maluquice. Outro caso interessante foi quando eu tenho um grande amigo que é, se não o melhor técnico de basquete do Brasil, com certeza está entre os 3, que ele é o atual técnico da Seleção Brasileira Feminina e foi o técnico 4 ou 5 vezes campeão brasileiro pelo Flamengo, o José Neto. E, numa medida certa, eu o convidei para participar junto com um atleta profissional de basquete. E aí, uma das pessoas que estava fazendo medida começou a falar, pô, eu vim em jejum, eu não estou comendo carboidrato para treinar. E eu lembro que tanto o Neto quanto esse jogador de basquete que participaram da gravação, jogador de seleção brasileira, falaram assim, cara, minha mulher faz exatamente igual, mas isso no esporte de rendimento você não vê, né? E aí, o que você começa a ver? No atleta amador, N manobras malucas
tentando um rendimento extraordinário. Então, atleta amador, pense mais como profissional, não apele para o milagre, se preocupe com o descanso, fisioterapia preventiva, tem um monte de coisa que vai ajudar o seu rendimento e, principalmente, pense que você não é um profissional e que você não vai ganhar a vida com o esporte. Combinado? Esse vídeo de hoje eu poderia ficar falando horas aqui, porque tem outros aspectos de diferença entre o profissional e o amador que eu poderia abordar aqui. Talvez eu volte até para falar disso, isso vai depender muito dos comentários que vocês fizerem nesses vídeos e das dúvidas que vocês trouxerem. Eu quero muito voltar nesse tema porque tem muito mais coisa para falar.